Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo,
vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 25/6. Texto do tema do Livro do Céu do volume 12, capítulos 1 e 2. Agora, enquanto vi o confessor, lembrei-me que ele me tinha dito que deveria escrever sobre a fé, o modo como Jesus me tinha falado sobre esta virtude. Enquanto eu pensava nisto, um instante o Senhor atraiu-me de tal forma para si, que me senti fora de mim mesma no céu, juntamente com Jesus, e disse-me estas palavras precisas: a fé é Deus. Mas estas duas palavras continham uma luz imensa, que é impossível explicá-las, mas como posso dizê-lo? Na palavra fé, compreendia que a fé é o próprio Deus. Assim como o alimento material dá vida ao corpo para que não morra, assim a fé dá a vida à alma. Sem a fé, a alma está morta. A fé vivifica, a fé santifica, a fé espiritualiza o homem e o faz ter fixos os olhos no Ser Supremo, de modo que nada aprende das coisas aqui embaixo. E se as aprende em Deus. Ó, a felicidade de uma alma que vive de fé. Se voa sempre para o céu, em tudo o que lhe acontece, se olha sempre em Deus, e eis como a tribulação, a fé a eleva em Deus e não se aflige, nem sequer um lamento, sabendo que não deve formar aqui a sua alegria, senão no céu. Assim, se a alegria, a riqueza, os prazeres a circundam, a fé a eleva em Deus e diz entre si: quanto mais feliz e mais rica serei no céu. Interessante, né, essa explicação sobre a fé, que a fé é o próprio Deus, né? E quando a gente possui a fé, a gente está possuindo a Deus, né? E como é que a gente possui esse Deus, toma posse desse Deus, né? Como é que acontece? Né? Então, para a gente tomar posse de Deus, Deus fazer morada em nós e ter assim o próprio Deus em nós, né? E a gente tomar essa substância de Deus e ser como Deus, né? Pela graça, é por meio do conhecimento. A gente precisa conhecer para tomar posse de Deus, né? Conhecer, acreditar em Deus. Ter fé é crer, acreditar em Deus, né? É por meio dos conhecimentos que a gente vai chegar a ter essa fé, a crer em Deus, a acreditar em Deus, né? Então, a fé é o próprio Deus, assim como as três virtudes teologais, né? É o próprio Deus, fala de Deus, é a fé, a esperança e a caridade, né? É a essência de Deus, vamos dizer assim, é quem Deus é. Por isso que Jesus fala, a fé é Deus, assim como a esperança é Deus, e o amor é Deus, né? Então, a gente possuindo a fé, a gente tem, né? Possuir a fé é possuir a Deus, é o próprio Deus, uma posse. Então, quando a gente tem posse de Deus, a gente posse e conhece a Deus e crê nesse Deus, né? É muito incrível como muda, né? A nossa mente, as nossas atitudes. Meu Deus, é incrível. É como tá falando aqui. A pessoa, o olhar dela, né? Para as coisas do mundo muda. Ela não tem interesse pelas coisas do mundo porque ela conhece a Deus. Tem conhecimento de quem Deus é, de quem somos nós, né?
tem pleno conhecimento sobre as coisas do mundo, passa a ter conhecimento sobre as coisas que não tem valor no mundo, que é a coisa mais valiosa para a gente, é Deus. E sem Deus, a gente não tem vida. É uma alma morta, como está falando, porque Deus é quem nos dá a vida, né? Então a fé, ele nos alimenta. Então Deus é o alimento da alma, é o nosso alimento. E sem ela, a alma não tem vida. Sem Deus, a gente não tem vida, é uma alma morta, né? É morta. E vive a vida aqui na terra só vendo morte, tristeza, perturbação, trevas. Não, a alma não tem felicidade, né? E acha que tem felicidade, mas é uma felicidade superficial, passageira, que dura pouco tempo. E a felicidade em Deus não, é eterna, né? A felicidade em Deus, não, a alma não entra em perturbação quando toma posse de Deus, como está falando aqui, ó. A felicidade de uma alma que vive de fé, que vive de Deus, do próprio Deus, que se alimenta de Deus. Seu voo é sempre para o céu. Então, o olhar dela está sempre voltado para o céu, né? Sempre olhando para Deus. Tudo ela olha em Deus, por Deus, para Deus. Tudo. Até as coisas, os acontecimentos, as coisas que a gente aprende neste mundo, os acontecimentos, as coisas que acontecem, a gente eleva em Deus tudo. Aprende, né, em Deus. Se a gente olhar para as coisas daqui, é incrível. A gente olha em Deus as coisas e tira luzes incríveis, né? A gente mesmo tem isso, né? A gente tem esse exemplo para dar, que é a vida prática, né? Na vida prática a gente passa a conhecer cada vez mais como é o pensamento de Deus, o para quê de todas as coisas, o que Deus quer nos acontecimentos. Então a gente aprende, é luzes e luzes, só luzes, nas coisas que acontecem neste mundo. Então, se a gente aprende, se a gente olha aqui para baixo, para as coisas da terra, a gente olha em Deus, né, para tirar luzes, para ver o para quê, a gente vê tudo em Deus. Né? Então, é muito incrível, como é diferente, né? E aí fala aqui, ó. E eis como na tribulação a fé a eleva em Deus e não se aflige. Então, ela não se perturba, incrível, é a substância, né? Ela toma posse de quem é Deus, né? Toma posse de Deus, então ela, a substância, né? Como um alimento que aqui está falando, né? A substância, quando a gente se alimenta, a gente toma ali a substância daquele alimento faz parte de nós, né? Ali o alimento, ela se dissolve no nosso estômago e vai e se espalha em toda aquela substância, toda aquele as coisas que vêm do alimento para nos dar a vida, para nos sustentar o nosso corpo, passa a ser parte de nós. A substância, né? Ela, vamos dizer assim, ela impregna no nosso corpo, né? Nos nossos músculos, no sangue e vai se espalhando pelo nosso corpo. E a gente, a substância daquele alimento passa a tomar parte de nós, é nosso. A gente toma posse daquela substância. Então, assim, é Deus. Então, quando a gente toma posse de Deus, vem fazer morada em nós. Então a gente toma posse da substância de Deus, né? Então Deus é paz, né? Deus é paz, é felicidade eterna, é paz perene, é sabedoria, é beleza, santidade, amor. Deus é. Então a gente toma posse de toda essa substância de quem Deus é. Então, por isso que nas aflições a alma não se aflige, porque ela tem posse de Deus. E Deus, onde Deus habita, é só paz. Não entra perturbação, né? Porque Deus é paz. Então a alma toma posse dessa virtude de Deus, né? A virtude, os atributos, toma posse de quem Deus é. Então Deus é paz, a alma também se tornará paz, ela terá paz, assim como Deus é. Ela também será pela graça paz, porque ela sabe que
A confiança tem que estar em Deus, a esperança em Deus e sabe que Deus a ama, né? E se ela está passando por uma cruz, por um sofrimento, tem um para quê? Ela sabe que cruz é amor, né? É para sua santificação, é para, né, purificação, né? É amor de Deus, Deus está comunicando algo. Então ela não se aflige, porque se Deus está permitindo ela passar por aquela aflição, por aquele sofrimento, é para pro bem, é só bem. Ela sabe que Deus é bondade infinita. Então ela não vai se afligir, porque Deus está no controle de todas as coisas. Tem um para quê, né? A vontade de Deus nos circunda. E se Ele permitiu chegar uma aflição, é porque tem um para quê. E é para um bem maior. Então a alma não se perturbou, porque Deus, Ele só vai enviar aquilo que a gente é assim, só Ele não vai enviar além do que a alma pode suportar. Então, meu Deus, ela confia tanto em Deus, tem aquele conhecimento de quem Deus é, que ela não vai se afligir. Deus não vai enviar nada para prejudicar a nossa alma. Então, ela não vai se afligir. Ela está em paz, ela fica em paz. Entendeu? Então, ela não solta nenhuma murmuração, né? Ela não fica se debatendo, ela não fica murmurando, reclamando, se lamentando da vida dela, né? Achando injusto o que está acontecendo, né? E ali ofendendo a Deus, né? Então é muito incrível, tá? Como ele tá falando aqui, ó. Nem sequer um lamento, sabendo que não deve formar aqui a sua alegria. A nossa alegria é no céu, né? No céu. Assim se a alegria, a riqueza, os prazeres, a circunda, a fé a eleva em Deus. Então, assim, ela não se deixa dominar pelas coisas do mundo, né? Ela sabe que o fim dela não é aqui. Que a alegria é em Deus e a riqueza dela está no céu. A alegria dela será no céu, a riqueza dela é no céu, junto de Deus. Né? Então, assim, é um conhecimento que tem de Deus, que passa a ter, né? Cada vez que a gente vai conhecendo, né? A gente vai, meu Deus do céu, é muito incrível. É muito incrível como muda a visão, a nossa visão, né? Sobre as coisas, sobre como lidar com as situações, como olhar para as coisas, né? A gente não fica, não se deixa, né? Se levar, é, a gente não se fica hipnotizado pelas coisas do mundo. Às vezes o meu esposo aqui, ele tá às vezes assistindo os vídeos, aí aparece, né, os caras que compram aqueles carros, nossa, uma Ferrari, um exemplo, uma Lamborghini, esses carros luxuosos. E aí ele mostra pra mim de um fascínio, sabe, encantado. E aí ele fica, ah, mas se eu tivesse condição, ah, como eu queria ter uma moto dessa, ah, como... Ele fica assim, aquele fascínio, sabe? E ele vem mostrar pra mim e eu não sinto nada, sabe? Eu fico assim, meu Deus, não tem nenhum fascínio, isso não me prende, isso não me chama atenção, sabe? Isso não me faz desejar, não me faz querer, sabe? Eu acho isso tão, não sei, tão pequeno, uma coisa assim tão, entendeu? E eu fico assim, sabe? Mas aquilo não me fascina, não fica aquele ânimo como ele fica. Eu disse, nossa, legal, tipo, né? Mas isso não, sabe? E eu já disse pra ele, uma vez ele tava me mostrando, acho que era, não lembro agora direito, acho que era no negócio da casa, que ele vê muito, olha, esses YouTube. Ele vê demais, ele vê as coisas que eles têm, sabe? A casa que eles, as coisas que eles vão possuindo ali, comprando, né? E, enfim. E aí ele me mostra, e eu fico assim, sabe? Então, um dia eu falei pra ele, eu disse, meu filho, essas coisas assim não. Eu não me apetece, assim. Eu não fico querendo isso que eles têm. Não me apetece. Porque eles têm essas coisas todinha. Ele tá mostrando essa felicidade todinha agora. Mas daqui a pouco perdeu toda a graça. É uma felicidade superficial, artificial, passageira. Passageira. Mas eles, você vê que eles não estão satisfeitos, né? E um do que ele assiste vive com depressão, sabe? Ele tem de tudo, mas a pessoa é depressiva. Uma dessas pessoas que ele assiste é cheia de problemas. E aí eu mostrei pra ele, você tá vendo? Esse rapaz tem tudo. Uma casa, uma mansão incrível.
Um rapaz novo. Tem tudo. Tem uma academia completa dentro de casa. Tem tem um carro assim que até ele é elétrico, mas é caríssimo aí. Tá aí, tem tudo. Mas você vê como é que ele não tem. Ele vive aí, uma vez ou outra ele tem crise, deixa de gravar os vídeos, não se sente com, sabe? Ele não se- ele se sente vazio, né? Ele não se sente feliz, ele se sente depressivo. Ele não vê não tem sentido, ele já falou, sabe? Que não vê sentido nas coisas, não sente. Então, você vê como é que é, isso não traz felicidade. E as pessoas ficam querendo as coisas, querendo, né? Com as coisas do mundo, como tá falando assim, ó, as riquezas, os prazeres que circundam elas se prendem nisso, né? Elas ficam voltadas com os olhos para isso, achando que a felicidade é isso. Então ela tá sempre buscando, buscando isso, coisas caras, né? Comprando para manter esse sentimento de felicidade. Porque passa, então por isso que nunca tá satisfeito, tá sempre mudando. Eles estão sempre mudando. Esse pessoal que ele assiste, eles nunca tá sempre mudando de carro, mudando de celular, mudando de alterando e fazendo reforma. E sempre eles não param, porque eles querem manter essa sensação de felicidade. Você vê como é passageiro. Então por isso que eles estão sempre fazendo alguma coisa para manter essa sensação de realização, de felicidade. Você vê como as coisas desse mundo são vazias. É como está falando, sem Deus a alma é morta, é vazia, não tem vida. É Deus que nos dá sentido, né? É Deus que nos que é o nosso propósito, é a nossa felicidade, sabe? Que nos alimenta, que nos faz nos sentir seguros, completos. Meu Deus, é muito triste isso. Então, como muda? Que a gente pode não ter nada, a gente não tem nada disso. Eu não tenho nada dessas coisas, mas eu sou feliz. Eu tenho que minha felicidade é em Deus, eu não fico visando. Eu visava muito. E eu lembro que antes da Divina Vontade eu visava muito essas coisas. Eu via o que as pessoas tinham, achava que isso era felicidade, eu ficava maluca para querer ter também. E eu ficava tão para baixo de querer ter a vida que o outro tinha. Eu queria, eu desejava, porque eu achava que isso me daria felicidade, isso me faria sentir feliz, né? E depois que eu passei a ter esses conhecimentos, a conhecer, a se aproximar de Deus, a começar a meditar, a conhecer a Deus, a ter mais intimidade com Deus, eu fui vendo, né, a visão errada e distorcida que eu tinha de que era felicidade, do que é ser feliz, o que é paz, né? Meu Deus do céu, muda. Então, como está falando aqui, a fé a eleva em Deus e diz entre si: quanto mais feliz e mais rica serei no céu. Então a gente olha para essas coisas e sabe quem será muito mais feliz e rica no céu, né? E tudo isso pelos conhecimentos. Então a gente não fica se prendendo, né? Não fica encantada por essas coisas, né? Não fica desejando. Quando a gente toma posse de Deus, tem esse conhecimento de Deus, a gente não fica, né? Muda completamente. É muito incrível. Que é uma mudança, assim, absurda, né? De olhar, né? O olhar, a vida, meu Deus do céu, não sei nem pôr em palavras. É muito diferente, muito diferente. É como tá falando, a gente toma posse de Deus, né? A substância de que Deus é, a gente toma posse dessa substância de Deus. É por isso que Deus fala, né? Que a alma que vive na divina vontade, ela se tornará por natureza o que Deus é. Ou ela se tornará pela graça o que Deus é por natureza, por causa dessa substância que, vamos dizer assim, impregna nela, na alma. Incrível. É incrível, por isso que ela deixa de ser humana para ser divina, né? Porque ela está toda cheia, substanciada, alimentada de Deus. Deus está fazendo morada, né? E alimentando, dando a sua substância a essa alma. Então, por isso que fala, né? Que santo é Deus, né? Santa é a alma.
né? É potência, né? É Deus, né? Ali o poder de Deus, e ela também, a alma também possui esse poder. Então tem falando até aqui, né? Nesse trecho mais embaixo aqui, eu vou continuar lendo. Então esses bens terrenos, ela se irrita, os despreza e os coloca debaixo dos pés, verdade. Parece-me que a uma alma que vive de fé acontece como a uma pessoa que possui milhões e milhões de moedas e até reinos inteiros, e outra pessoa quer oferecer-lhe um centavo. Agora o que diria ela? Não se indignaria? Não o jogaria na cara? E acrescento: e se esse centavo estivesse todo enlameado, como são as coisas terrenas, e além disso, se lhe fosse dado só um empréstimo, então ela diria: imensas riquezas gozo e possuo. E você se atreve a me oferecer este vil centavo tão enlouquecido? E por pouco tempo, as coisas terrenas. Você vê, a pessoa se irrita, despreza, né? Despreza. Não fascina a alma. Diz, meu Deus, né? E tudo isso é o conhecimento, meu Deus do céu. A pessoa, né, passa a ter esse conhecimento de quem é Deus e toma posse através do conhecimento, né, de quem é Deus. Então, meu Deus, eu vou trocar o meu Deus, né, que é a minha riqueza, a minha alegria, a minha paz, por uma coisa tão passageira, vil, sem valor nenhum. Eu vou trocar, né, o céu, a minha salvação, por uma felicidade passageira aqui, por prazeres passageiros? Não, né? A pessoa fica assim, enlouquecida. Fica assim, ué, né? Você tá louco? Que eu vou trocar essas coisas? Né? Quando a gente passa a ter conhecimento, assim, até uma ofensa, né? A gente vê assim, parece que é como se fosse uma ofensa. Você tá louco? Né? Em que mundo você vive? Né? Tipo assim, é como Deus é como Jesus falando dos três Deus do céu, né? Loucura humana. É loucura humana, né? O humano vê as coisas tão distorcidas, né? A pessoa tá na sua vontade humana, né? Vê as coisas tão distorcidas, acha que as coisas valiosas, né? O valor está no mundo. A felicidade é no mundo. As conquistas que ela tem que conquistar, as conquistas do mundo. E esquece que tem uma alma que é eterna. Nem lembra que tem alma. Nem lembra. Então elas ficam tão fascinadas pelas coisas do mundo que esquece, né, da alma, das conquistas eternas, vamos dizer assim, né? E a alma fica a desejar, não se alimenta, né? Não dá vida, né? Porque ela só tá ali, vamos dizer assim, né? Como ela entende que é no mundo, a vida é no mundo, a felicidade é no mundo, então ela busca os alimentos do mundo, né, para se sustentar. Na cabeça dela, ela está se sustentando. O alimento dela é isso, né? O que vai suster ela conquistar as coisas do mundo. Mas a alma está pobre, pobre, pobre. A alma está pobre, morta, doente, débil, né? Por isso que ela vê tão distorcida as coisas e acha que as coisas é valiosa. E olha pra gente, né? Que quer buscar a santidade, né? E que despreza e se irrita com essas coisas do mundo, que não se apetece, né? Com as coisas do mundo, e chama a gente de louco. Para eles, a gente que somos malucos, né? Para eles, a gente somos um bando de doido, um bando de doido sem noção, né? Mas tá vendo? É a loucura do mundo, né? Eu creio que viraria em seguida o olhar e não aceitaria o dom. Assim faz a alma que vive de fé a respeito das coisas terrenas. Ela vira o olhar, né? Os olhos dela estão sempre pro alto, como está falando aqui. Se ela olha para baixo, se ela se alimenta, se ela olha para as coisas, se aprende as coisas do mundo, mas é em Deus, né? O para quê? Ela olhar em Deus, o que Deus está querendo dizer com aquilo, o para quê daquilo, né? Ela olha para as coisas para a maior glória de Deus, para amar a Deus, para corresponder a Ele. Ela fica atenta olhando as coisas que estão acontecendo, não para se distrair e ficar distraída com as coisas do mundo, mas ela fica atenta olhando ao redor, mas para Deus,
para não deixar passar batido o que Deus quer naquele acontecimento, no que nos circunda. É para ver o que está acontecendo, o que Deus está fazendo. Então a alma só se preocupa com as coisas de Deus, né? O que Deus quer, né? E só se preocupa com isso, então ela não fica perdendo tempo olhando para as coisas do mundo, né? Assim, com interesses no mundo. Mas ela olha para as coisas que acontecem para ver o que Deus está falando, o que Deus está fazendo, o que Deus quer, né? É muito incrível, muito incrível. Agora vamos outra vez à ideia do alimento. O corpo, tomando o alimento, não só se sustenta, mas participa da substância. Tá vendo? Como eu falei, a substância, né? Então a gente não só se sustenta de Deus, né? Quando a gente toma posse dele, mas da sua substância. É isso que eu estava falando, que agora ela vai falar aqui, ó. Do alimento que se transforma no mesmo corpo. Agora se ama que vive de fé. Como a fé é o próprio Deus, a alma vem a viver do mesmo Deus. Ela vive de Deus, do mesmo Deus. Então ela vive do pensamento, ela toma posse da sabedoria de Deus, do pensamento divino, né? Do entendimento, da inteligência, né? Da santidade, né? Então é incrível. Aí ela vai falar até aqui, ó. E alimentando-se do mesmo Deus, vem a participar da substância de Deus, de quem Deus é, né? E participando vem a assemelhar-se a Ele e a transformar-se com o mesmo Deus, tá vendo? Nessa questão da união, a pessoa se funde, né? Nessa fusão, né? Em Deus, ali com Deus, né? Uma fusão de vontade, de amor, né? Nessa fusão de vida. Então ela se transforma em Deus, é a fusão. Morre, né? Ela deixa de existir, a vontade dela deixa de existir, os interesses dela, os desejos dela, os pensamentos dela deixam de existir, né? E ela se transforma toda em Deus, né? Então ela vai ter o pensamento de Deus, os desejos, os sonhos de Deus, as preocupações de Deus. É muito incrível. Aí ela vai dizer aqui, ó. Portanto, a alma que vive de fé, acontece que santo é Deus, santo é a alma, santa é a alma, né? Potente Deus, potente a alma. Sábio, forte, justo Deus, sábio, forte, justa a alma, né? Então, toma posse. É isso que eu estava falando, né? Que a pessoa passa, né? A ser pela graça o que Deus é por natureza, né? Por causa dessa posse de Deus, né? E assim de todos os demais atributos de Deus. Em suma, a alma torna-se um pequeno Deus, ó a bem-aventurança desta alma na terra, a bem-aventurança, né, na terra, a vida dessa pessoa, né? A vida, como ela vai viver na terra, essa bem-aventurança, né? Nesses atributos, tomando posse, vivendo da vida de Deus, em Deus, para a maior glória de Deus, é uma bem-aventurança, é uma mudança absurda, é sobre todas as coisas, né? Para depois ser mais a bem-aventurada no céu. Compreendi também que o que significam aquelas palavras que o Senhor diz às suas almas prediletas, eu te desposarei na fé. Que o Senhor, neste místico matrimônio, vem dotar as almas de suas mesmas virtudes. Parece-me como dois esposos que, unindo suas propriedades, não se discernem mais as coisas de um às de outro. É como um matrimônio mesmo, né? É assim, que se torna uma só carne, né? Então, nesse matrimônio místico com Deus, se torna uma só carne também, né? Esse desposório na fé é o matrimônio místico. Assim como a gente tem assim, um matrimônio, né? Quando a gente se casa, né? A gente se torna uma só carne. E as coisas, vamos pensar assim, externamente, quando a gente vê as propriedades, as coisas que um possui, o outro possui, se torna de uma só coisa. Então, a gente já não vê mais, não, isso é meu, isso é seu. Não, a gente já nem fala mais, isso é nosso, quando se casa, né? As coisas que a gente possui. Então, assim também é Deus. Nesse desposório na fé, nesse matrimônio místico, nós nos tornamos uma só carne com Deus. Então, assim, o que pertence a Deus, as coisas de Deus, os bens, a herança, as propriedades divinas,
a alma toma posse também. Então não é mais uma coisa separada, é uma coisa só, né? Nosso, né? Muito legal, né? Que incrível. Ó, não se discerne mais as coisas de um e as de outro, e ambos se fazem donos de tudo, tá vendo? São proprietários, né? Juntos. Não é uma coisa só, não é uma separada. Não é uma coisa separada, é uma só carne, né? Mas no nosso caso, a alma é pobre. É verdade. Então, nesse caso, assim, com relação, né? A gente dá esse exemplo do matrimônio, né? Do casamento, né? Com esse caso na terra aqui, né? É diferente, a gente tem uns bens, né? Mas assim, com relação espiritualmente, né? A alma em si é pobre. A alma não tem nada de si. Ela não possui nada, ela é pobre. Pobre, pobre, né? E todo bem, tudo que a gente tem, todo bem que a gente faz, né? Todo bem que a gente tem é da parte de Deus, não é nada nosso, né? Então, se a gente consegue fazer alguma coisa, né? Se a gente tem sabedoria, se a gente tem algum entendimento, se a gente tem uma inteligência, se a gente consegue respirar, então a gente é pobre, a gente não tem nada para dar, né? A gente não tem nada, não possui nada, não tem bem nenhum, né? Todo bem, né? Toda posses, todas as propriedades que tem é Deus. A gente não tem nada, né? E a gente só se torna ricos, né? Por causa dessa participação da substância divina, das riquezas divinas, né? Dos bens divinos. A gente toma posse, né? Deus é que dá tudo para nós, né? Porque nós somos pobres, nós não temos nada, né? A única coisa que temos para oferecer a Deus é a nossa vontade, que é só o que Ele quer de nós. Só o que Ele nos pede é a nossa vontade humana, né? Mas assim, a gente não tem nada, 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 né? Aí todo bem é por parte do Senhor, que a torna partícipe da sua substância. Vida da alma é Deus. A fé é Deus e a alma possuindo a fé vem a enxertar em si todas as outras virtudes, de maneira que a fé está como rei no coração, e as demais virtudes estão ao seu redor, como súditas, servindo a fé. Então, as virtudes servem a Deus, né? Então, ela vai sair a campo, né? Vamos dizer assim, de acordo com a vontade de Deus. Ela vai operar ali. Deus vai se servir das virtudes conforme a sua vontade, não conforme a vontade da alma, quando Ele está reinando na alma. Quando ela tem posse de Deus, né? As virtudes vão se pôr conforme sua vontade, né? Então, assim que as mesmas virtudes sem a fé são virtudes que não têm vida, né? Então, sem Deus, né, no centro da alma, essas virtudes não vai dar fruto nenhum, não tem vida nenhuma, né? As virtudes vão se colocar em primeiro lugar e vão agir de acordo com a sua própria vontade, o que a alma quer, com os interesses da alma, não com os interesses de Deus. Então, quando as virtudes, se serve das virtudes para si mesma, sem Deus estar no centro, sem Deus ser o princípio e o fim daquele ato, aquele ato ali, né, que ela está se servindo das virtudes, não vai ter frutos nenhum, não vai ter vida nenhuma. Não vai ter frutos, né? Porque não tem Deus ali. Não tem a vontade divina ali. Deus não está no comando, no centro, em primeiro lugar, mas está a si mesmo em primeiro lugar. Então é totalmente diferente, né? É Deus, né? É Deus que dá vida a tudo, que frutifica, né? Que vivifica, que santifica. É como aqui está falando, a gente é pobre, né? Somos pobres, não temos nada. Então não importa o que a gente faça, os atos que a gente faz sem Deus não vai trazer bens nenhum, riqueza nenhuma, vida, frutos, felicidade, nada. Totalmente vazio. Totalmente vazio, sem vida nenhuma. Parece-me que Deus, em dois modos, comunica a fé ao homem. A primeira é no santo batismo. A segunda é quando Deus bendito, depositando uma parte de sua substância na alma, lhe comunica a virtude de fazer milagres.
como a de poder ressuscitar os mortos, curar os doentes, parar o sol e assim por diante. Ou se o mundo tivesse fé, mudariam paraísos terrestres. Verdade, né? Então, as formas que ela está falando aqui de que Deus comunica a fé, né? Então, por meio do batismo, e a outra, a segunda, é por meio, né? Ali do conhecimento, né? Através do conhecimento, a gente vai tomar parte, vai sendo depositada na nossa alma essa substância, a substância de Deus na alma por meio do conhecimento, né? Da união com Deus. Oh, quão alto e sublime é o voo da alma que se exercita na fé. A mim parece-me que a alma, exercitando-se na fé, faz como aqueles tímidos passarinhos que, temendo ser tomados, presos pelos caçadores ou bem por qualquer outra insídia, fazem sua morada no topo das árvores, ou bem nas alturas, quando depois são obrigados a tomar o alimento, descem, tomam o alimento e rapidamente voam à sua morada. E alguém mais prudente toma o alimento e nem sequer o come na terra. Para estar mais seguro, o leva ao topo das árvores e lá o come. Assim, a alma que vive de fé é tão tímida das coisas terrenas que, por temor de ser assediada, nem sequer lhes dirige um olhar. Né? Então ela não se paralisa, ela não fica presa, olhando demasiado para as coisas da terra. Como está falando no início, ela só olha ali, né, com um olhar de Deus, em Deus, para aprender em Deus. Então, é aquela prudência que ele temou. A alma fica naquela prudência para não se distrair. Porque se ela olhar demais, ela vai se distrair, né? Se distrai, né? Pode ser assediada, né? E se perder, né? Então, assim, ela nem sequer dirige um olhar, né? Então, ela não olha demais. Se ela parar para olhar demais, né? Ela se volta para si, ela se perde, né? Fica perdida e não consegue, né? E é complicado assim, voltar de novo, né? Para o topo da árvore, se não for Deus ali para ajudar. Né? Pra você ver como a gente é pobre, né? Por si mesmo a gente não é capaz, mas se não for Deus, né? Para nos dar força, para nos suster, né? Para zelar pela nossa alma, né? Para nos resguardar, meu Deus do céu, né? Então a gente tem que, né? Ficar atenta a isso, né? Porque nós somos, né? Muito pequenos. E se a gente ficar olhando demasiado para as coisas que acontecem sem estar Deus ali junto, a gente vai se perder. Porque a gente vai olhar as coisas tudo confusamente, né? Vai entender totalmente errado as coisas. Então, esse é o nosso maior medo, né? De a gente, é assim, se afastar de Deus, né? Fazer Deus, obrigar a Deus a se afastar de nós por causa das nossas atitudes, né? Por a gente se distrair pelas coisas do mundo. Então, a gente tem muito temor. Eu tenho muito temor. Meu maior temor, meu Deus do céu, é de ficar sem Deus. Sabe? Meu Deus do céu. Meu Deus, né? Gosto nem de pensar. Sua morada está no alto, acima de todas as coisas da terra, e especialmente nas chagas de Jesus Cristo. E desde dentro daquelas beatas moradas, geme, chora, reza e sofre, junto com seu esposo Jesus, sobre a condição e miséria que se encontra o gênero humano. Então a gente fica em Deus, né? E olha para todas as coisas em Deus, como falei, para Deus, em Deus, né? E tudo para a maior glória dele. A gente fica atenta, né? E fica ali junto com Deus, sofrendo junto com Deus, se alegrando, chorando, rezando junto com Ele pela salvação das almas. A gente vê a condição que está o mundo, as pessoas, né? Ali perdidas, né? Debilitadas e doentes, né? Porque acha que a vida é aqui, a felicidade é aqui, né? E como elas estão se enganando, né? Enganadas, deixando de ser enganadas, se enganando, né? E a gente sofre, fica muito triste. Jesus sofre demais, né? Porque essas atitudes acabam ali, né? Ofendendo a Deus, cometendo pecados, ferindo a Deus, né?
pela ingratidão, pela falta de reconhecimento, de amor para com Deus, né? E a gente vê a dor de Deus por causa disso, né? Pela ingratidão. E a gente geme, chora, sofre, reza, né? Junto com Deus, porque a gente conhece as dores dele, né? Sabe o que o ofende, né? É a ingratidão e a falta de amor, de reconhecimento, né? Da humanidade, das almas. Ele fala aqui, ó. Enquanto ela vive naquelas moradas das chagas de Jesus, o Senhor dá-lhe uma parte das suas virtudes. E a alma sente em si aquelas virtudes como se fossem suas. Mas contudo adverte que se bem as vês suas, o possuí-las é-lhe dado, que foram comunicadas pelo Senhor. Então ela toma posse de Deus, né? Ela toma posse como se fosse coisa nossa. Então é incrível quando as coisas que a gente vive, né? Principalmente quando a gente está passando por esse momento de dor, né? Cruzes, dores, sofrimento, amarguras. Meu Deus, se Deus ali não der uma luz pra gente, não dá, né? Levantar os véus, né? Pra gente entender e passa batido, né? E a gente pensa assim que é coisa nossa, como já aconteceu comigo, né? Eu conversei com a Aline ontem, né? A amargura que eu estava sentindo nesses dias, a dores que eu estava sentindo esses dias, parecia ser coisa minha, né? Jesus tampou os véus de um jeito que parecia ser coisa minha, parecia ser coisa minha, né? E depois ele me levantou os véus e me fez entender que a dor que eu estava sentindo era dele, aquele sentimento de rejeição, aquela rejeição, né? De ser deixada de lado, de canto, esse sentimento, essa dor que eu estava sentindo, né? Eu achei que era coisa minha. Mas depois Jesus ia falar, não sou eu. Essa dor é minha, sou eu. O que você está sentindo é a dor que eu estou sentindo de ser rejeitado, de ser deixado de lado, de não ser ouvido, né? E você vê, a gente toma posse desse Deus que a gente pensa que é coisa nossa, tá, sabe? Toma posse. Toma posse, é meu. A dor de Deus é a minha dor. A minha dor é a dor de Deus. Mas a gente sabe que somos pobres, que tudo isso, todo bem, né? Toda a graça, a paz, a sabedoria, tudo isso que a gente possui, a gente sabe que não é nosso, é Deus, é de Deus. Mas parece ser coisa nossa, né? Mas não é. A gente tem essa ciência que não é, né? Como ela está falando aqui, acontece com uma pessoa que recebeu um dom que ela não possuía, agora o que faz? Toma-o e se faz dona dele, né? Então, por isso que às vezes a gente pensa que é coisa nossa, que se torna tão parte de nós que a gente pensa que é coisa nossa. Então, uma amargura que a gente está sentindo, uma dor que a gente está sentindo, está pensando que é uma nossa própria dor. A nossa dor, para você ver que essa fusão, essa união é tão grande, né? Muito grande que, né? A gente toma posse como coisa, como dona. É minha dor. A dor de Deus é a minha dor. O sofrimento de Deus é o meu sofrimento, né? Mas cada vez que olha, diz entre si: isto é meu, mas me foi dado por essa pessoa. Entendeu? Então essa dor é minha, mas eu sei que quem me deu essa dor que eu estou sentindo é Deus. Deus me deu essa dor. Deus me fez, né, ali participar de sua dor, é a dor dele, né? Foi isso que ele me falou ontem, né? Isto é meu, eu estou sentindo essa dor como se fosse minha. Mas aí ele me mostrou. Na hora eu não vi isso, não entendi isso. Porque ele queria, como ele falou para mim ontem, ele queria que eu vivesse isso para ser verdade. Para reparar ele por essa dor, por essa rejeição. Para reparar. Mas aí depois ele falou, isso é meu. Isto é meu. Então assim, você está sentindo essa dor, né? Essa dor que você está sentindo é a minha dor. Você tomou posse, é a sua dor. É a minha dor é a sua. Mas eu que dei essa dor para você. Você participar dessa dor junto comigo. É assim, né? Assim faz a alma, a qual o Senhor, desprendendo de si uma parte do seu ser divino, a muda em si mesmo. É assim mesmo. Assim incrível esse trecho, né? Falando sobre a fé muito grande, muito grande. Amém, Fiat.